Aleluia. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor e único Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus possa trazer de sua infinita e maravilhosa graça a cada dia de suas vidas. Amém? Palavra de Deus esses dias, que nós temos sido alcançados e abençoados com a leitura bíblica. Estamos, por Deus, sendo presenteados mais uma vez com o livro de Romanos. Glória a Deus pelo livro de Romanos. É um livro muito abençoado, o livro de Romanos, onde nos fala como tema central que a salvação não é pelas obras, amém, meus irmãos, mas pela nossa fé em Cristo Jesus. E hoje Deus me deu uma palavra a respeito de propósito de vida. Todos nós temos propósitos em nossas vidas. Temos os propósitos profissionais, temos propósitos na área estudantil, aqueles que ainda estudam, temos propósitos profissionais, propósitos financeiros, temos propósitos familiares, mas temos também os propósitos espirituais. E na leitura bíblica de ontem, Deus nos mostra um propósito muito mais excelente do que qualquer outro propósito. Então eu quero que você, essa noite, através da palavra de Deus, receba essa mensagem que vai falar sobre o excelente propósito de incentivar o irmão a guardar a sua fé. Encontramos na palavra de Deus este excelente propósito: incentivarmos uns aos outros a guardarmos, cuidarmos, valorizarmos a nossa fé. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 14, e nós vamos ler apenas um versículo do livro de Romanos, capítulo 14. Abriu? Romanos 14, versículo 13. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou causar escândalo ao irmão. Vamos ler novamente? Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou causar escândalo ao irmão. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus bendito, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, e trazer sobre nós a tua graça, a revelação da tua palavra, o teu ensino, convencimento que vem através do teu Santo Espírito, para que entendamos, ó Deus, a respeito desse excelente propósito, que é através das nossas vidas, incentivarmos os irmãos a continuarem, a guardarem, a valorizarem a sua fé. Nós te agradecemos pelos louvores ministrados, ó Deus, em tua santa presença, a adoração que subiu ao teu santo trono. Muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede,
e podemos abrir as nossas bocas para te louvar, te adorar através dos louvores. Fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, ó Deus. Amém. Paulo, discorrendo sobre a liberdade e o amor, a partir do versículo 13, do capítulo 14, de sua carta aos irmãos de Roma, Paulo nos faz pensar nesse propósito de vida. Nós temos que, de fato, ter propósitos, não apenas pessoais, mas nós temos que ter propósitos que alcance outras pessoas que estão ao nosso redor. E quando eu li mais uma vez, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 13, onde Paulo nos convida, inspirado por Deus, para que nós não estejamos mais julgando a nós mesmos, julgando uns aos outros, mas antes, seja o nosso propósito de vida, não pôr, não colocar, não criar tropeço e nem causar escândalo aos irmãos. Eu encontro Deus me falando sobre esse excelente propósito que é ajudar aos irmãos através da nossa vida cristã evangélica. Eu não estou falando da ajuda financeira que muitas vezes você, movido por Deus, leva a um irmão que está padecendo necessidade. Eu não estou falando da ajuda alimentícia que você, através de um coração generoso, dá a alguém que necessita de pão em sua casa. O que Deus nos mostra que nós podemos, através de um propósito excelente de vida, que nós podemos, através das nossas ações, através da nossa conduta, não colocar tropeço à vida espiritual de ninguém, e muito menos sermos motivos de escândalos, principalmente para os mais frágeis na fé, principalmente para os mais fracos na fé, principalmente para aqueles que estão iniciando a sua carreira com Cristo. E nós vamos aprender na palavra de Deus o que é que Deus quer de mim, o que é que Deus quer de você. Nós vamos aprender na palavra de Deus essa noite o que Deus nos convida a buscarmos como um excelente propósito para as nossas vidas. É interessante que desde que nós nos convertemos, e você sabe disso muito bem, nós passamos a ser observados no campo espiritual, porque os olhos do Senhor continuam sobre todos nós. Nós somos observados por todo o reino celeste, nós somos observados por Deus, pelos seus anjos servidores, nós somos observados também pelo inimigo das nossas almas, nós somos observados pelas hostes espirituais da maldade, somos observados no campo espiritual, que são esses dois campos que eu acabei de falar, mas também somos observados no campo físico, durante a vida que nós recebemos de Deus, trilharmos sobre a face da terra. Paulo, ele sabia da importância que era ser bom exemplo. Paulo sabia da importância que era não apenas ser ele bom exemplo, mas ensinar os demais a também serem bons exemplos de vida.
E analisando esse contexto bíblico, onde Paulo, inspirado por Deus, repito, nos convida a adquirirmos esse excelente propósito de vida. De duas formas, Paulo fala sobre esse propósito. A primeira, não sermos nós responsáveis por tropeço na vida espiritual de alguém, e não sermos nós também responsáveis por escândalos. E ele diz: escândalo ao irmão. Paulo demonstra o valor que tem ser considerado servo do Senhor Jesus Cristo. Paulo nos ensina o valor que tem sermos considerados todos nós filhos de Deus, e por conseguinte sermos considerados irmãos em Cristo. Então é como que o irmão mais velho tivesse sempre cuidando do irmão mais novo. Porque quem tem mais de um filho dentro de sua casa, sabe do que eu estou falando. Quantas vezes vejo a minha filha mais velha cuidando do meu filho mais novo. Mesmo em se tratando de duas crianças, como é o caso dos filhos do nosso irmão Jardel, que acabou de louvar a Deus. Analice com quantos anos, Jardel? 6 anos. E Asaf com quantos meses? 3 meses. Eu tenho certeza que Analice com os seus poucos 6 anos, de alguma forma, já cuida do seu irmãozinho com 3 meses de vida. E nós nos tratamos todos como irmãos em Cristo. Não é assim? Quando nós nos vemos, a paz do Senhor, meu irmão. Como é que você vai, meu irmão amado? Como é que você está, minha irmã? E Paulo, como um servo de Deus, mais experiente, instruía os irmãos mais velhos a cuidarem dos mais novos, adquirindo esse excelente propósito de vida, que era, primeiro, não pôr tropeço através de suas condutas erradas, fazer outras pessoas caírem, e segundo, não causarem escândalos. Não nos tornemos causa de tropeço para ninguém. Deus espera isso de mim. Deus espera isso de você. Que ninguém use o mau testemunho que outro dá para, em ocasião qualquer, tropeçar. Então não sejamos nós, não nos tornemos causa de tropeço, principalmente para os fiéis. É interessante que a gente cita muito o trecho da palavra, e isso traz uma certa proteção para nós, os servos de Deus, quando nós declaramos que ai daquele que tentar desviar um dos pequeninos do caminho do Senhor. Quantas vezes nós injetamos ânimo em alguém que está sendo perseguido por amor a Cristo, citando esse versículo? Não, meu irmão, não se preocupe, fique firme. A palavra de Deus diz: ai daquele que tentar desviar um dos pequeninos do caminho do Senhor. E o irmão ali sofrendo muitas vezes perseguição, afronta, fica firme, não desejando o mal da outra pessoa, mas sabendo que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E quando nós não vigiamos sobre os propósitos de vida que nós temos, e algum dos nossos propósitos em desalinho com a palavra de Deus, em falta de conformidade com a palavra de Deus, começa a causar e a criar tropeço para outros irmãos. E eu digo isso em muitas áreas. Às vezes o servo de Deus, com o propósito de melhorar de vida, começa a praticar determinadas coisas em sua vida profissional que causa tropeço para outros.
Às vezes o servo de Deus, com o propósito de ter a sua família, de ter a sua mulher ou o seu marido, começa em desalinho a palavra de Deus, em busca desse propósito, a criar verdadeiros tropeços para outros que o observam, a causar escândalos, e em tantas outras áreas. Servos de Deus com o propósito de tirar um dia de lazer, de curtir um pouco a diversão, trazer um pouco de lazer para a sua vida, não intenta para com que propósito está fazendo isso, e daqui a pouco aquele dia que seria uma bênção para você, vai se tornar maldição para aquele crente que observa que tipo de diversão aquele irmão mais velho, com mais tempo de igreja, com mais tempo de evangelho, está trazendo para a sua casa, para a sua vida. Irmãos, em 1 Coríntios, eu peço que você abra a sua Bíblia. Não nos tornemos causa de tropeço para os irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 10, nós já vamos receber uma instrução de Deus, através também da vida de Paulo, a respeito desse ponto. Não nos tornarmos tropeço para ninguém. Porque, meus irmãos, muitas vezes aquele que tem mais tempo de evangelho, tem mais tempo de conhecimento bíblico, já está mais calejado em observar as situações em desalinho com a palavra de Deus que outros estão vivendo, e aquilo não afeta a fé desse irmão com mais tempo de conhecimento, com mais tempo de caminhada com Cristo, com mais tempo de vida congregacional. Mas muitas vezes o que está começando a sua carreira com Cristo, aquele que está iniciando, como Paulo também nos instrui para sermos pacientes com os mais fracos na fé, essa pessoa muitas vezes tropeça por causa da conduta de um cristão que não observa esse excelente propósito de vida, que é não colocar tropeço sobre a vida de alguém, diante do caminhar de alguém, e também não se tornar motivo de escândalo. Aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, Paulo vai dizer: todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Olha que Paulo estava falando sobre liberdade cristã. E já no segundo versículo desse tema, liberdade cristã, ele diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém realizarmos ou praticarmos. E aí no versículo 32, você vai ver Paulo dizendo: não vos torneis. Paulo estava escrevendo a sua primeira carta aos irmãos de Corinto, e após ensinar que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, após ensinar que tudo nos é lícito, mas nem tudo edifica, não edifica as nossas vidas e não edifica as vidas dos outros. Paulo vai no versículo 32 dizer, da mesma carta de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32 ele diz: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Paulo estava dizendo: não seja motivo de tropeço para os religiosos, não seja motivo de tropeço para aqueles que se dizem o povo de Deus, para aqueles que são os gentios, quer dizer, que estão distantes de Deus,
e não vos torneis tropeço, muito mais para a igreja do Senhor Deus, para o corpo de Cristo. É propósito de vida, meu irmão. Nós temos que largarmos o egoísmo de que tá bom para mim, tá acontecendo o que eu quero, tá se realizando o que eu busquei em Deus, o que eu desejei. Então, alcancei o objetivo. Muitas vezes esse é um sentimento egoísta, porque está acontecendo aquilo que você tinha como propósito para a sua vida, você não observa quem está em sua volta. E nós não somos um povo que anda na máxima que os fins justificam os meios. Nós não andamos nessa máxima, porque muitas vezes os fins que nós desejamos alcançar são alcançados por meios que não agradam ao Senhor Deus. E os irmãos que estão em nossa volta observando, começam a tropeçar na sua fé por causa da nossa conduta. Começam a se escandalizar. E isso não nos faz bem, isso não faz bem para eles, isso não faz bem para aqueles que pensam ser povo de Deus, isso não faz bem para aqueles que estão distante de Deus, isso não faz bem para o corpo de Cristo. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos. Olha o que é que Paulo estava dizendo. Não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Quando Paulo diz que ele não agradava a si próprio apenas, mas a muitos, isso não tem nada a ver, meu irmão que está me assistindo, que está cultuando a Deus comigo, isso não tem nada a ver em andar em conformidade com o mundo. Lembre-se que Paulo estava escrevendo aos irmãos de Corinto. O que Paulo estava tentando explicar é que aquilo que ele buscava para a sua vida, ele buscava que o edificasse pessoalmente, mas também edificasse os demais irmãos. Repito o versículo 23. Tudo nos é lícito. Nós somos um povo que recebemos de Deus a bênção do livre arbítrio. Deus nos concede a escolha. Nós somos um povo que recebemos das autoridades civis o direito de ir e vir. Nós podemos fazer qualquer coisa dentro da lei dos homens, mas mesmo muitas coisas dentro da lei dos homens não se encontra em conformidade com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos edifica e edifica aqueles que estão em nossa volta. Então tenhamos muito cuidado para os propósitos de vida que nós temos não serem motivo de tropeço e de escândalo, principalmente para os mais novos na fé. E é isso que Paulo diz: não vos torneis causa. Você já imaginou, meu irmão, que coisa profunda? Paulo não estava falando de objetos, Paulo estava falando de seres humanos. Não vos torneis causa de tropeço.
que ninguém tropece por minha causa, que ninguém tropece por sua causa, que ninguém tropece por nossa causa. E ele diz: como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito. Não sejamos egoístas, irmãos. Não sejamos insensíveis de não pensarmos nos mais tenros na fé, nos mais frágeis na fé, e sairmos por aí simplesmente buscando os propósitos de vida serem realizados sem nos preocuparmos no bem-estar espiritual daqueles mais novos na fé que estão à nossa volta. Ele dizia que buscava não apenas o seu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim aquelas pessoas pudessem ser salvas. Você sabe o que é isso? Isso é zelo pela vida dos irmãos. Não pense que é só o pastor que tem que zelar pela vida dos irmãos. Eu quero te dizer uma verdade. Você também precisa zelar pela vida e pela fé dos irmãos. E assim todos nós, como corpo de Cristo, vamos cuidando uns dos outros. Não se esqueça o tema dessa mensagem. Romanos capítulo 14, versículo 13. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou causar escândalo aos irmãos. E aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 23, 32 e 33, nós encontramos: não nos tornemos causas de tropeço para os demais. Quer dizer, busquemos o bem comum. O que eu ganharei se só buscar o meu crescimento espiritual e não ajudar através da minha conduta, através das minhas ações, outras pessoas a crescerem espiritualmente? Irmãos, assim eram os fariseus. Eles se achavam os excelentes espiritualmente falando, e não se preocupavam com aqueles que os observavam. É buscar o bem comum, meu irmão. É buscar o bem comum, minha irmã. É dizer não ao egoísmo de buscarmos os nossos objetivos de vida serem alcançados de qualquer forma, sem nos preocuparmos qual o rastro que nós estamos deixando para trás. Deus quer que você, que eu, que nós andemos neste excelente propósito de vida, que é incentivar os irmãos a guardarem a sua fé. E o que mais nós aprendemos com a palavra de Deus? Aprendemos que Deus deseja de mim e de você que nós sejamos boa influência para os demais. Boa influência. Então, pais, fiquem atentos ao ciclo de amizade dos seus filhos. Você que é pai cristão, você que é mãe cristã, fica de olho no círculo de amizade do pré-adolescente que você tem em casa. Fica de olho no círculo de amizade da adolescente, da jovem que você tem em casa.
Fica de olho que influência o teu filho, que você recebeu de Deus, que não ganhou filhos dele para a perdição. Fica de olho que tipo de influência os seus filhos estão recebendo. Nós somos chamados por Deus para sermos boas influências nas vidas dos demais. Mas e os amigos dos nossos filhos? Receberam de quem e que tipo de influência? Serem na vida dos companheiros e amigos de escola, de rua. Tenhamos cuidado. Nós somos convidados por Deus, através da Bíblia Sagrada, a sermos boas influências na vida daquele que nos observa, na vida daquele que trabalha conosco, que nos conhece, que convive conosco. Sejamos boa influência para com todos. Pastor, onde é que nós encontramos essa verdade? Livro de Tito. Abra sua Bíblia no livro de Tito, um pouquinho mais aí à frente. Você vai encontrar essa pequena carta intitulada Tito, que o autor também é Paulo, e estava instruindo essa pessoa chamada Tito, e vai nos instruir também. Quando Paulo vai falar com Tito sobre exortação a vários grupos, porque Tito era um cooperador. Quando Paulo vai falar a Tito a respeito desses grupos que se levantavam na sociedade, e inclusive nós, os servos de Deus, somos um desses grupos, pois somos nomeados os cristãos evangélicos. Fulano faz parte daquela igreja, então você faz parte de um grupo que se reúne naquele lugar. Paulo instruindo a Tito, ele vai falar, eu vou ler a partir do versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Em tudo. Tito capítulo 2, versículo 7. Em tudo, Tito, te dá por exemplo de boas obras. Deus nos convida a sermos boas influências nas vidas familiares das outras pessoas. Deus nos convida a sermos boas influências nas vidas profissionais de outras pessoas. Você que é cristão não pode ser uma má influência dentro da empresa que você trabalha. Você tem que ser uma boa influência. Você que é cristão não pode ser uma má influência na escola que você estuda, na rua em que você mora. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, em todas as áreas das nossas vidas. Nós, os homens casados, temos que ser boas influências na vida de homens casados, independente de serem religiosos, independente de serem homens afastados de Deus, e principalmente naqueles que dizem homens de Deus. Em tudo te dá por bom exemplo de boas obras. Só quem consegue alcançar as alturas desse raciocínio é aquele que tem o propósito de vida de não colocar tropeço e nem ser causa de escândalo para ninguém. Temos que alcançar essa maturidade. Temos que acabar com essa ideia de que eu vivo a minha vida, e quem se incomodar, quem achar ruim, os incomodados que se retirem da minha presença. Nós temos que acabar com isso. Nós fomos chamados
para andarmos como transformados em Cristo Jesus. Na doutrina, mostra integridade. No ensino da palavra, mostra, meu irmão, integridade. Seja um homem íntegro naquilo que você está aprendendo da Bíblia. Seja uma mulher íntegra daquilo que você está aprendendo da Bíblia. Seja um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um ancião íntegro daquilo que você está aprendendo da Bíblia. Íntegro é que não tem falta. Na doutrina mostra integridade, mostra reverência. Pessoal, eu reverencio a palavra de Deus, e eu fico doente, triste, quando eu vejo alguém tratando a Bíblia irreverente, de forma irreverente. Todos me conhecem. Acredito que grande parte de vocês que estão cultuando a Deus conosco conhece o pastor Nildinho. Eu sou um homem muito fácil de fazer amizade. Eu não sou de ter relacionamentos com qualquer pessoa, principalmente com quem eu noto que é irreverente com a palavra de Deus. Eu tenho contato, ter relacionamento é outra coisa. Eu fico doente quando eu vejo alguém tratando a palavra de Deus com irreverência. Eu sou uma pessoa que me considero simpático, mas se eu estiver na igreja e eu perceber, seja um irmão em Cristo, seja um visitante, tratando o momento da pregação, tratando o momento da instrução, da exposição da palavra com irreverência, eu chamo mesmo a atenção. Precisamos ensinar os nossos filhos a tratarem a palavra de Deus com reverência, a doutrina, o ensino da palavra de Deus. E nós, por causa da nossa irreverência com a palavra, nós temos sido causa de tropeço para alguns. Nós temos sido causa de alguns se desviarem na fé. Olha, meu irmão, minha irmã, com todo o amor que eu tenho no coração, você está como parte integrante do grupo errado. Porque nós, que fomos alcançados por Cristo, fomos alcançados para reverenciarmos a sua palavra, os seus ensinos, a sua doutrina. Por isso que tantas vezes no culto, quando nós vamos ler a palavra de Deus, você escuta da minha boca: vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Eu aprendi isso com o meu pastor. Tito, Paulo dizia: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra integridade, reverência. Temos que reverenciar a Bíblia Sagrada. Temos que reverenciar aquilo que é de ensino que salta desse livro para o nosso coração, porque essa palavra não é a palavra de qualquer um. Primeira aula do discipulado: a Bíblia é a palavra de Deus.
o homem e a mulher, independentemente da idade, do grau de instrução, de condição financeira, que não reverencia a palavra de Deus, esse homem não reverencia a voz de Deus. E ele diz mais: em tudo te dá por bom exemplo de boas obras, na doutrina mostra integridade, reverência, linguagem sã, linguagem sadia, linguagem pura. Não se esqueça, impureza é a segunda obra da carne. Impureza de pensamentos, impureza de ações, impureza de palavras, linguagem sã. Tito, ser exemplo para os demais, tenha uma linguagem sã. E hoje Deus nos fala, para mim, para você, para nós, tenhamos linguagem sã, sadia. Sejamos boa influência no vocabulário das pessoas que convivem conosco. Sejamos boa influência no palavreado das pessoas que convivem conosco. Larguemos a mentira, larguemos os palavrões, larguemos as conversas tolas, as meninices através do falar. Sejamos pessoas que já compreenderam qual é o propósito mais excelente para as nossas vidas. Incentivar os irmãos a guardarem a sua fé. E não para por aí. Linguagem sã e irrepreensível. Aí você vai ficar chateadinho, você vai ficar chateada se o pastor repreendeu o seu filho porque ele está falando palavrão. Você vai ficar chateado, vai ficar chateada se o pastor te repreender porque você está sendo pego em mentiras. Seja você irrepreensível com as suas palavras. Que ninguém precise repreender o jeito que você fala, a forma que você fala. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Nós sabemos quem é o adversário das nossas almas. O adversário das nossas almas não é o torcedor do time contrário ao que eu torço. O adversário das nossas almas não é aquele militante político de um grupo contrário ao que eu simpatizo. O nosso adversário não é aquele que professa uma outra fé, diferentemente da fé que nós professamos. O nosso adversário é o diabo. E em vez do diabo causar em você vergonha por causa do seu mau procedimento, em vez do diabo fazer de você motivo de vergonha para o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que ele, o diabo, seja envergonhado. Através do bom exemplo que você dá, através da boa influência que você é, através de você guardar a doutrina, mostrar integridade, reverência pela palavra de Deus, palavras sadias, sãs, para que o adversário se envergonhe. Não tendo nenhum mal que dizer de vós. Você sabe, o diabo ele tem o papel de acusador. E você sabe que ele vai usar seres humanos para acusar. E você sabe que existe dois tipos de acusações. A primeira, acusação mentirosa, fraudulenta. Você não caiu, você não pecou, você não deu mau testemunho, mas uma acusação surgiu sobre você.
E o tempo vai mostrar que era mentira. Mas existe também a acusação fundamentada nas más ações, nos atos incorretos. Então, meus queridos, que reconheçamos que temos vários propósitos de vida. Outro dia eu tive uma conversa franca com a minha filha, Giovana. E eu falei para ela que um dos meus propósitos de vida é o que, Gigi? Ver ela formada. Um dos meus propósitos de vida é formar a minha filha. Mas não pense que eu vou usar de artifícios contrários à palavra de Deus para que eu alcance esse propósito. Acima de todos os propósitos que eu tenho nesse campo físico, terreno, eu tenho um propósito muito mais excelente que se encontra no campo espiritual. É incentivar você a continuar firme na fé, observando o meu bom testemunho. Com que propósito temos usado a liberdade que o Senhor nos concede? Qual o propósito para que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré nos alcançasse e nos concedesse liberdade? Você já descobriu que propósito você tem em sua vida com essa liberdade que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu? Sim, porque aqui em 2 Coríntios, abra sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz que o Senhor, com S maiúsculo, Jesus Cristo, é também o Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, aí ou ali existe liberdade. Então nós temos liberdade. Para a liberdade o Senhor Jesus Cristo nos alcançou. Bíblia Sagrada. Mas em que propósito nós estamos usando essa nossa liberdade? Será que os propósitos de vida que nós temos estão acima desse excelente propósito, que é incentivarmos outros irmãos a continuarem andando na fé, através do nosso bom exemplo de vida? Com que propósito temos usado a nossa liberdade? Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo anda entre nós, nos presenteia a liberdade. Mas com que propósito nós temos usufruído dessa liberdade que o Espírito Santo nos concede? Gálatas capítulo 5, no versículo 13. Gálatas, quem pediu, Gigi? Gálatas capítulo 5, no versículo 13, diz a palavra de Deus: vós, irmãos. Meu amado, eu te faço uma pergunta, você que está comigo essa noite. Com quem Paulo estava falando? Com convertidos ou com incrédulos? Com os convertidos. Irmãos em Cristo
da Galácia. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à vossa carne, mas servir-vos, seja servo de um, seja servo de outro, sirva a outro, sirva a outro, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Pastor, a coisa não está muito bem explicada nesse versículo. Ora, dentro do contexto dessa mensagem que nós estamos recebendo do alto, o que é que Deus te chama para servir ao próximo? Deus te chama para servir ao próximo, não colocando tropeço no caminho dele, através da sua má conduta. Deus te chama para servir ao próximo, incentivando ele com as suas ações, com a sua fidelidade, com a sua integridade e reverência à palavra, incentivando ele a continuar servindo ao Senhor também. É esse o contexto. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à vossa carne, mas servi-vos uns aos outros, diz a Bíblia, pelo amor. Porque Jesus Cristo nos amou, o propósito espiritual na vida dele estava acima do propósito de vida terreno. Porque Jesus Cristo nos amou, o excelente propósito de nos conduzir a continuar guardando, honrando a nossa fé, foi dado. Ele foi o nosso exemplo maior. Meus irmãos, tempos difíceis estão requerendo cada vez mais de nós, os servos de Deus, posicionamento. Olha, quando mais uma vez eu li Romanos 14:13, e eu vou repetir a leitura: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Já passou esse tempo, até porque você tem conhecimento que nós não precisamos de ninguém para nos julgar. Por quê? Porque nós já temos quem nos julgue, a própria palavra. Mas é impressionante como muitos que ainda não entenderam esse excelente propósito de incentivar os demais a guardarem a fé, não se tornando causa de tropeço, sendo boa influência para com todos, usando bem a liberdade. É interessante que muitos que ainda não entenderam esse propósito mais excelente, são os que mais julgam. Por isso Paulo estava dizendo, não nos julguemos. Paulo se inseria. Paulo, inspirado por Deus, escrevendo uma carta, se inseria nesse contexto de não julgarmos uns aos outros, mas antes termos cuidado com a nossa própria vida, para não sermos motivos de tropeço e de escândalo. Olha aí, simples de entender agora que o pastor falou, né? Não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou causar escândalo ao irmão. Irmãos amados, quais são os nossos propósitos de vida? Hoje, você está aprendendo que existe um propósito mais excelente do que todos os demais propósitos que você tiver ao longo de sua vida. Faça um propósito
consigo próprio. Faça um propósito de vida diante de Deus em oração. Deus, eu quero me tornar um exemplo de marido. Deus, eu quero buscar esse propósito de me tornar um exemplo de pai. Deus, eu quero buscar esse propósito de me tornar uma excelente esposa, exemplar esposa. Eu quero me colocar debaixo desse propósito, como propósito de vida, de me tornar uma mãe que dirige bem os seus filhos no temor ao Senhor. Pai, eu quero adquirir esse propósito de ser separado do mundo, de buscar santidade no tempo que me resta de vida. Deus, eu quero andar e ter como propósito de vida ser exemplo dos fiéis. Isso é propósito excelente. E os propósitos no campo físico, muitos nós nem vamos alcançar, porque cabe a Deus dirigir o caminho em que nós vamos trilhar. Tem propósito que nós fizemos projeto de alcançar. O meu propósito é esse, o meu propósito é aquele. Olha, o meu propósito é alcançar isso. Ei, mas são propósitos pessoais. Será que são propósitos divinos? Porque o propósito que Deus tem para mim e para você, esse com certeza se realizará, acontecerá, alcançaremos. Mas os que não forem propósito de Deus em nossas vidas, serão meros propósitos pessoais. Deus nos convida a buscarmos o bem comum de todos. Como, pastor? Através da nossa própria maneira e estilo de vida de viver. Como, pastor? Observando um propósito mais excelente, que é incentivar os irmãos a continuarem firmes na fé. Amém?